Olá para você ligado nas redes sociais, a Mais Comunicação Integrada. Eu sou Igor Lopes, aqui do meu lado está Vanessa Palhosa junto com a Ayla e começa mais um Pode Mais, né, Vanessa? Estou aí, mais uma sexta-feira, mais um episódio, mais uma convidada hoje, né, especial, para falar aí da vida pessoal, da vida profissional, do voluntariado, né, que a gente também comemora essa data. Então, um bate-papo bem bacana. Muito bacana. E já de antemão, né, pedindo para você seguir as nossas redes sociais, @Mais Comunicação Integrada, no Facebook e Instagram, e o nosso site maisci.com.br. Adriana Risse. Tudo bem? Dona do Hotel Risse e também presidente da Corrente do Bem de Encantado. Uhum. E ajuda em tudo, né? Faz tudo. Ah, é legal. Aqui nos bastidores a gente já viu... A gente pode mais, sempre. Gostou dessa, né? Essa vai boa. Até casou. Isso aí. E aí, gostaria que você apresentasse para a nossa audiência, os nossos telespectadores, nome, idade, casada, se tem filhos, suas ocupações, fica à vontade. Eu sou Adriana Risse, sou filha da Serenita, irmã do Kiko e do Spaia Brita, mais conhecido, né? Os meus filhos são de 4 patas, tenho uma cadela, a Mel, e que todo mundo conhece também, né? Super famosa. E o branquinho e o pretinho, o neguinho. Tenho um namorado, tenho mais de 50, tenho 52 anos, me sinto com... O corpo dói um pouquinho, né? Mas a cabeça, eu me sinto com 20, eu acho. Ou menos de 20, porque assim... Tem coisas que puxam muito a responsabilidade, mas tem coisas que eu me sinto muito infantil, muito criança, muito alegre, e gosto disso. Acho que é uma maneira que eu levo a vida que eu acho que é leve, assim, pra mim. Então, eu toco Hotel Risse, né? Há 13 anos em setembro, dia 1º de setembro vai fazer 13 anos que eu assumi. Antes era a mãe, eu ajudava ela, mas daí ela passou pra mim. Então, há 13 anos eu estou à frente daqui. Sempre investindo, aprimorando, agora um passo a mais, mas nesses 13 anos eu só fiquei sem reformar ou fazer alguma coisa durante a pandemia no hotel, porque senão sempre eu fiz alguma coisa, até os clientes diziam, chegavam os mais frequentes assim, nossa, é legal chegar aqui que sempre tem uma coisa nova, né? É como a casa da gente gosta, ou uma roupa, a gente gosta de uma coisa nova e assim o cliente, e obviamente que para mim também é gratificante. Agora a gente fez uma ampliação maior, né? Eu tô com 6 apartamentos novos, uma sala do café bem grande, também vamos ver se vou abrir as pessoas que estão passando ou alguns grupos maiores que mesmo que não se hospedem no hotel podem vir tomar café aqui. Tem alguns grupos já fechados em função do Trem dos Vales, né? Grupos de 35 pessoas em datas diferentes para a gente atender com qualidade, né? A minha vida é bem turbulenta, bem corrida, porque eu sou tudo aqui. Tenho a Fátima que colabora comigo, a Vanessa que colabora comigo, minha mãe e meus irmãos também me ajudam, mas na frente é diferente, né? Eu não tenho hora, Ontem, 1h da manhã, tô com o telefone, aí a pessoa ligou para pedir se tinha vaga de trabalho. Aí eu falei, não, tem que contar essa, né, porque 1h da manhã eu falei, olha, mesmo que tivesse, tu tá descartada, porque assim, ó, tem que ter um mínimo de senso de chão, né, eu nem sei o que dizer que senso pra pessoa pensar isso, né, em ligar essa hora da manhã. Então, e também faço as ações da Corrente do Bem, é óbvio que agora menos, porque a pandemia surgiu e foi muito forte, né? Mas agora a vida voltou ao normal. Todo mundo tem trabalho, não trabalha quem não quer, porque emprego tem... Trabalho tem sobrando e emprego tem sobrando. Mas tem quem não está trabalhando... No momento não. No momento não, mas até a semana passada eu tinha. A Vanessa preencheu. Tinha e estava bem difícil de conseguir. E não são muitos requisitos. Na verdade, se tu sabe limpar tua casa... tu sabe limpar uma outra casa, que o que é o hotel? Um monte de quartos, né? Mas precisa ter um cuidado a mais, porque não pode ficar um cabelo... Enfim, não é um cuidado a mais. A nossa casa da gente, a gente também quer isso, né? Mas aqui são cada noite uma pessoa diferente na mesma cama. Não que não tenha as pessoas que ficam, tipo, eu tô com essa semana 50% de pessoas que ficam a semana toda no hotel porque estão a trabalho aqui. Mas se não, é um rodízio de todo dia.
ter que fazer tudo. Claro, se faz, mas se tu vai dormir 5 noites, a gente troca dia sim, dia não. Até pela ecologia e várias coisas, né? A não ser que alguém peça para trocar todas as noites, mas essa não. Então, diminuir um pouco as ações da corrente. Não que a gente não esteja fazendo, sim, estamos fazendo, porém menos. E bem pontuados, assim. Igor, tu vai vir me pedir, Adriana, eu preciso de ajuda, pois a minha mulher tá em casa. Ué, por que tua mulher tá em casa? Ah, ela tá com depressão. Ou não sei o quê. Tu vai precisar... Quantos filhos vocês têm? Tantos? Tu trabalha? Não. Por que tu não trabalha? Não tem emprego. Não, eu vou te conseguir emprego. Eu vou te encaminhar para o emprego. Vamos supor, a Vanessa tá com depressão, mas às vezes a depressão é tu sair de casa, tu buscar alguma coisa. Eu sei que não é fácil. Mas assim, pior ainda, tu ficar em casa sem fazer nada. Se tu tá com problemas, tu ficar em casa sem fazer nada, sem trabalhar, porque dinheiro todo mundo precisa. Vai ficar pior, o teu problema só vai aumentar, porque daqui a pouco tu não vai ter dinheiro para pagar luz, tu não vai ter dinheiro para pagar água, para comer. E assim, eu te ajudo uma vez. A gente vai ver a necessidade, se é real, sim. E principalmente se tem criança passando necessidades ou idosos, a gente ajuda uma vez. Mas nós vamos acompanhar. Tu foi buscar trabalho, tu foi buscar alguma coisa para melhorar? Não foi. Quando muita gente vai ter uma pessoa responsável para dar alimento para as crianças, se morar por perto. Senão, a gente cortou um pouco esse assistencialismo ou esse paternalismo. Porque cada um, se eu trabalho, por que tu não pode trabalhar? Se tu tem 2 mãos, 2 pernas e uma cabeça. E cada um tem condições de estar dentro de, independente de profissão. Eu no hotel, eu administro, eu limpo o chão, eu limpo o banheiro, eu limpo o vidro, eu varro, eu capino, eu atendo, eu faço tudo. Claro que hoje eu não consigo mais muita coisa do serviço braçal. Quando eu vou arrumar uma cama, eu sempre agradeço e peço para que a pessoa que venha dormir ou que saiu, de uma certa forma eu sempre digo para as gurias, acarinhem a cama depois de arrumar ela pro lenço para ficar bem retinha a colcha, sabe? Porque às vezes fica uma dobrinha. E quando eu acarinho, eu sempre agradeço a pessoa que passou e a pessoa que virá, mesmo que não tenha, para que tenha uma boa noite aqui. E também porque, assim, se vem pessoas, eu tenho um retorno, né? Eu tendo mais clientes, eu consigo ter mais funcionários, eu consigo ter mais coisa. A verdade é uma corrente também do trabalho, né? Quanto mais eu cresço, mais eu posso ter pessoas em volta de mim, dando trabalho direto ou indireto, terceirizado ou faxinas e tal. Com certeza. Mas voltando um pouquinho mais lá atrás, né, Adri, a gente queria que contasse como é que foi, assim, a tua infância, a questão do tempo de escola, tem alguma formação, enfim. Sempre tem alguma história, né, também legal para compartilhar e já começou, né, dando umas dicas nessa questão do trabalho, acho que é bem importante, que às vezes a gente precisa acordar para algumas coisas, né, mas enfim, voltando para Adri lá da adolescência, da infância. Bom, eu não lembro muito da minha infância. Você é natural daqui? Sou natural daqui, de detalhes, assim como tem algumas pessoas que lembram. Eu só lembro que eu tinha sempre cabelo muito curtinho, franjinha aqui assim, e bem retinho, e bem loirinha. E aí, quando cresci um pouquinho mais, a mãe levava no salão, e eu sentava na cadeira da Jura Capela, que ainda tem salão, e aí eu gostava de rodear, né? E aí eu tinha que me pegar aqui porque eu não queria cortar, assim, ficar retinho e sempre ficava assim. Depois foi para adolescência, a gente estudava, nos encontrávamos todos na rótula do RICE, onde hoje tem o Sicredi à frente, que eu brinco que a rótula continua sendo do RICE. Então ali a gente se encontrava todo o pessoal que vinha daqui, dali de cima e de lá, porque nós íamos todos a pé, até o Farrapos ou ginásio Escalabrina. Então ia aquela turma junto, de 20 pessoas, de 20 crianças, 18, então a gente ia conversando, ia e voltava junto. Nenhum pai levava para o colégio. Eu tinha um primo que o tio trabalhava na Cosuel, ele ia para casa almoçar ao meio-dia. Se a gente estava no posto Shell, na época, na esquina ali, ele parava e dava carona para nós se estava chovendo. Se não, ele dizia a pé. E, tipo, ele não esperava. Não estava ali, vocês sabem que eu passo tal hora. E a gente voltava, e daí voltar o que era? Esperar para brincar tarde, né? E todos nós íamos brincar na rua, roubar pitanga, fruta. O nosso brincar era aí onde hoje é o Desco, tinha um potreiro que tinha um pé de cereja enorme, assim. Então era a nossa brincadeira. E pegar fruta para lá e para cá e brincar.
E algumas pessoas, e que me chama muita atenção, a vantagem do estudo, o Jefferson Rabaioli, hoje dentista, ele nunca ia brincar com a gente. E ele cuidava do bar do pai dele, que ali onde tem um consultório, o antigo era a bodega do Rabaioli, né? E ele ficava sempre sentado, eu lembro até hoje, na última mesa, estudando. E nós íamos brincar. Que faculdade? Nem sabia faculdade o que era. E ele já tinha na cabeça que ele queria ser dentista, ele estudou no Scalabrini, e ele passou na URGS. Porque nós íamos brincar. Ele ficava de tarde estudando. Então, a diferença, né, de quem tem um objetivo claro e quer. Mas, foi melhor a infância dele ou a nossa? A minha foi ótima, talvez teria estudado antes. Sou formada em processos gerenciais, dentro na FETEC. Me formei com 40 anos. A verdade, eu voltei a estudar até por frustração de não ter um diploma. Porque eu sempre gostei muito da área de vendas. E eu era representante comercial e sempre trabalhei com vendas, externamente, eu viajava. E aí surgiu uma oportunidade bem legal, fiz todas as entrevistas, passei em tudo para trabalhar numa empresa bem bacana, assim. E eu e uma outra menina, ambas passaram. E aí no final eu fui a selecionada e pediram a documentação e eu não tinha o diploma. Eu saí fora e ela era formada em História para a área de vendas, entrou, não durou porque não se identificava, né, na área de vendas, então me fez falta o canudo, porque assim, não foi a faculdade, eu tive a faculdade da vida de uma certa forma, né. Aí eu voltei a estudar, eu fiz a FETEC, que é um curso técnico, assim, que duraria 2 anos, eu fiz em 4 porque eu viajava e estudava, né, que foi para mim bem gratificante. Se formar é legal, né, é uma etapa importante da tua vida, porque é gratificante para ti, gratificante para os pais, é um orgulho para ti, para os pais, meu pai já não tinha, mas é uma etapa importante da tua vida, né, mesmo que é tarde, para mim foi bem legal, assim. E mesmo na infância, assim, desde pequena, meu pai começou com churrascaria na década de 78, então a nossa vida era na churrascaria, né? Tipo, a gente dormia em cima e embaixo era churrascaria, almoçava, jantava, café, tudo ali. E desde criança eu atendia. E tinha algumas pessoas que, tipo, eu atendia o balcão que mal aparecia meu rosto, mas eu vendia uma cachaçinha, uma coisa ou outra, então eu sempre cresci nesse meio comercial que eu gosto muito. Sim. E que continua até hoje. Saí de Encantado, voltei. Dizem que o bom filho a casa torna, né? Muitas pessoas a gente vê indo para outros municípios ou outros lugares e voltando e continuando a história dos pais ou o negócio dos pais, que por muito tempo, claro que a gente tinha as diferenças. Meus pais queriam administrar do jeito deles, eu vi algumas outras coisas que não podiam ser, mas era deles, né? Então, eles tocaram o negócio deles, fui e voltei. Mesmo no começo desses 13 anos que eu voltei, eu e a mãe não foi muito fácil, porque são idades diferentes, pensamentos diferentes, até adaptar. Até hoje a gente se pega, às vezes, não, faz assim, não, é assim. Então, isso acaba tendo um equilíbrio. Entrando na corrente do bem, como esse projeto começou, né? E como ele ganhou a forma que ele tem hoje? Como é que foi, assim, um dia de madrugada? Deu uma luz aqui, vamos fazer? Como é que foi? Literalmente. Na madrugada que eu tenho ideias boas. Foi, assim, começou a pandemia, né? Tudo ia fechar. O mundo vai terminar? Porque ninguém podia sair de casa, não nada. Foi meio assustador aquilo. E eu, o que eu vou fazer? Eu sou muito agitada para ficar 15 dias fechando o hotel, não fazendo nada, o que eu vou fazer? E de madrugada me veio aquilo. Não tinha máscaras, né? No começo, assim, hoje é difícil lembrar. Eu sou muito esquecida, tá? Mas eu lembro que não tinha máscaras, nem para comprar, nem para o hospital, que dirá pra gente, então. E ninguém sabia fazer máscara, nada. Máscara é uma coisa só as que a gente usava para ir em festa fantasia. Aí falei com a Berna, que é minha prima e minha vizinha, o que vamos fazer? Não, vamos ver, terça-feira vai ter uma reunião, hospital, com não sei quem. E aí eu pensei, mas terça-feira? Hoje é domingo. Vamos fazer máscara. Como? Com o quê? Com TNT. Fui no hospital, pedi máscara, não tinha pra doar, pedi uma doada, assim, né? Para as gurias ali não tinha, porque era escasso. Expliquei, mas não podiam, né? Aí falei com o médico,
e pedi para ele se ele conseguia alguma amostra de máscara e de algum avental, alguma coisa assim. No final do dia, Dr. Diego Baldissera, no final do dia ele me entregou todas as coisas. Fiz um vídeo dizendo que a gente já tinha máscara, que a gente já tinha costureira, que a gente já tinha TNT, que precisávamos mais pessoas engajadas, mais pessoas doando TNT, mais pessoas costurando, para a gente ajudar a cuidar quem cuidava da gente, que era o pessoal que trabalhava no hospital, né? No final do dia, eu tava com um banco Isso aqui, tudo que eu no tinha, domingo? tudo num domingo de manhã, 22 de março, 22 e 23 de março. Era aniversário do meu pai. E, tipo, parece que veio a inspiração. Cheguei, eu saía para recolher, que as pessoas me ligavam, e cheguei em casa, tinha muito TNT. Muito TNT. E aí começou a aparecer costureira, as pessoas ligando, e na terça-feira a gente já entregou 700 máscaras para o hospital. Ao todo a gente fez perto de 30 mil máscaras, 20. A gente não contou assim uma certinho, porque daí a gente mais ou menos... Mas foi assim, ó, nós jogamos para menos, mas a gente fez umas 30 mil máscaras, uns 7 mil jalecos, que daí usava, vou consultar a Vanessa, usava, tinha que descartar, e não eram reutilizados. Depois, como os nossos, a gente foi fazendo mais fortes, até de um material melhor e uma costura melhor, então ia para lavagem mais hospitalar. Então ele podia ser reaproveitado, mas normalmente é um TNT bem transparente, né? E a gente foi se aperfeiçoando. Aqui embaixo no hotel, então ficou, o primeiro quarto era recepção, era a recepção da empresa, porque virou uma empresa. O outro quarto era almoxarifado, que tinha fios, elástico, tudo guardado assim, organizadinho, porque daí chegava a Vanessa e pedia, eu quero mais ou menos para 30 máscaras. Então a gente dava o kit do TNT, da linha e o elástico, tudo que precisava para fazer. Pessoas vinham comprar, a gente não tinha para vender. Não, mas eu quero ajudar. Tinha gente que chegava assim com R$5 e tirava assim e nos dava. Então tinha um valor muito grande. Porque daí as pessoas começaram a sair um pouquinho, foi muita mídia, a Vanessa nos ajudou muito, e tu e todos os outros, porque é uma corrente, né? O nome Corrente do Bem é bem forte, eu não sabia que tem tanto por aí. Depois que veio a Corrente do Bem, e ficou. Daí tem uma Corrente do Bem muito forte em Lajeado, e tem Corrente do Bem mais ou menos em cada município quase. É um nome muito forte. E a ideia das mãos foi para que as mãos se juntem, né? Porque é independente de cor, sexo ou qualquer coisa, todo mundo pode fazer sua parte. E nós tínhamos também a logística, né? Então uma pessoa recebia, separava, ia entregar nos lugares, e a gente chegou em muitas casas para entregar, porque daí a gente descobriu, em Mussum me fugiu o nome agora de quem é, ele tem uma máquina que ele cortava, porque cortar todo o material, a gente estava com os dedos fundo, tesoura, demorava muito, e a gente descobriu essa máquina de corte industrial. Então ele fazia um molde e colocava pilhas assim de TNT, só que aquilo queima, né? Então era muito grudado, e isso dava muito trabalho, e rasgava, tinha que ser delicado. Então a gente saía e entregava para Vanessa, pilhas assim, e a gente chegou em casa de algumas pessoas que as pessoas choravam por estar vendo alguém, por estar recebendo alguém, mesmo que à distância. Tinha gente que nem na calçada a gente podia entrar, deixava ali, a pessoa vinha buscar. Isso ia muito de cada um, assim, né? E foi muito gratificante porque em 13 dias nós tínhamos 150 pessoas participando do grupo de WhatsApp, ou seja, nossa empresa, que foi uma empresa, em 15 dias tinha 148 participantes diretos que estavam no grupo de WhatsApp, que ajudavam de uma maneira, de outra, cortando, costurando, entregando, e foi crescendo. Aí as empresas tinham que trabalhar, não tinham máscaras, vinham, nos pediam, a gente doava para eles, eles nos doavam. A gente não tinha um preço, porque nós ganhamos tudo, praticamente, né? No começo a gente comprou algumas coisas e a Berna era o financeiro, ela até dizia, eu falei, comprei tantos rolos de TNT. Como tu comprou dinheiro? O hotel financiava e depois a gente retornava pro hotel quando vinha doação. E eu falei, vai entrar. Daí uma vez eu fiz uma compra meio grande, porque daí a gente conseguiu um preço bom. E ela disse, Adri, eu falei, o hotel bancou até agora.
e vai entrar esse dinheiro e vai sobrar. E assim sempre deu para fazer tudo. E foi muito gratificante, assim. A pandemia me fez crescer muito. Muitas coisas eu vi que o valor de muitas coisas mudou. Muitas pessoas eu conheci que eu não conhecia, que muda o valor, né, de tudo. E a gente, da própria vida, enfim, que todos perdemos muitas pessoas próximas ou não, que isso foi difícil, mas a gente está aí, né? A nossa vida continua e tem que tocar, mas foi mágico, né? E depois disso vieram várias outras ações, daí veio o caminhão, várias outras pequenas, mas vou falar das mais, né? Que uma delas foi o caminhão cantante, que o primeiro ano também a ideia veio do nada. Vamos fazer um caminhão cantante, não tinha nada. Anderson não, o Jumper. O Jumper. Precisamos de um caminhão assim, porque na enchente eu fiz alguns vídeos pedindo pessoas para ajudar e ele estava sempre pronto. Jumper, tu topa o caminhão assim, vambora. Aí a gente fez a parte de ferragem, todo mundo que subiu no caminhão foi gratuitamente. Todos os músicos tu literalmente subir no caminhão, cantar e alegrar as outras pessoas. O cara do som e algumas coisas a gente pagou um básico, assim, porque todo mundo precisava, né? Mas quem não precisava daquilo, tipo o Jumper, a gente quis pagar o que seja combustível, ele não quis nada. Porque ele disse, não, graças a Deus eu posso. E a gente coletou 2 toneladas de alimentos. Depois disso a gente levava nas casas, aqui no hotel, ou na Lane, ou em outros lugares, e a gente montou kits e distribuiu. Esse ano a gente fez novamente. Como voltou ao normal, muitas coisas, então eram várias pessoas fazendo várias ações, mesmo assim a gente coletou 1.300 toneladas. Daí a gente repassou à igreja, que é a igreja que fez a distribuição, porque eles estão com um cadastro mais organizado, ou mais selecionado de, eles te dou, mas no mês que vem eles vão ver como é que tu tá, se tu conseguiu um emprego, e aí vão acompanhando e te assessorando. É bem legal a pastoral, um trabalho que eles estão fazendo, que então a gente resolveu doar para eles, porque dá muito trabalho também, né? E as pessoas voltaram a trabalhar. Então ficava muito sobrecarregado para quem estava liberado. Então a gente fez isso. E Adri, da onde que surge assim essa vontade de ajudar o próximo, né? Porque é totalmente voluntário, às vezes as pessoas não entendem isso, ou no momento que talvez tu não possa fazer aquilo por alguém, daí vem o julgamento, porque fizeram até ontem, agora já não. Então assim, às vezes, claro que foi no momento de pandemia, mas até hoje, né? Daqui a pouco tu vai ter que se dedicar um pouquinho menos pro teu trabalho, aqui pro negócio que tu toca, ou pra tua família, enfim, pra estar se dedicando ao outro. Da onde que vem isso, né? Assim, algum exemplo, alguma coisa de infância, algum momento que talvez passou, sei lá, de dificuldade? Assim, logo que eu voltei para Encantada, eu quis fazer trabalho voluntário e fui num certo local, eu fui 5 vezes e não conseguia ir à frente. E aí, na 5ª vez, até a pessoa pediu se eu tinha o curso de voluntariado. Eu não sabia que existia curso de voluntariado. Eu tô descobrindo agora. E aí eu falei, olha, o que tu quer fazer? Eu disse, eu não sei fazer nada, era com criança, eu disse, eu quero brincar, ou sei lá, alegrar, cuidar. Enfim, foi bem decepcionante pra mim. E aí depois eu esqueci, porque eu disse, putz, eu quero trabalhar de graça, que seja brincar, o cuidado de criança, ou adulto, não importa, não quero citar o nome, porque acho que não convém. Estou dando 2 exemplos para ficar bem 8 ou 80, mas aquilo me decepcionou, porque eu penso, quantas pessoas talvez como eu quiseram ajudar e não conseguiram? E eu fui 5 vezes, e eu não sou pacienciosa, quem me conhece sabe, mas daí eu fui, não, quero ver até onde vai. E aí desisti. Mas eu ficava o hotel era menor, eu tinha menos trabalho, a internet não era tão assim, aí eu ficava às tardes ociosas, o que eu posso fazer? E passou. E na pandemia me veio isso de fazer. E isso é uma cachaça. Porque assim, tem pessoas que tu doa, que tu faz, que tu pensa, não devia ter feito, não devia ter doado. E tô falando assim, o que eu acho de coração. Tem muitas pessoas que não devia ter feito, não devia ter doado. Mas quem sou eu para julgar, né? Eu doei, a Vanessa é saudável, tudo, não trabalha.
Aí o Igor vem e disse assim, mas por que tu doou pra Vanessa que ela não trabalha, não isso, não aquilo? Então depois a gente passou a, de uma certa forma, investigar quem realmente merecia, porque em tudo, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Então a gente passou a investigar quem realmente merecia e assim, eu me dediquei muito, que às vezes ficava sobrecarregado para a mãe, para Fátima, e eu saía fazendo as coisas. De noite eu ia dormir, eu estava aqui tentando resolver, tentando conseguir uma doação, e a gente fez muita coisa, fez e faz, que não divulgamos tanto. Ou não divulgamos mais, por quê? Porque às vezes eu faço para ti que precisa e tu que não precisa vem e pede. Daí dizer não é difícil também. Porém, a gente tem que aprender a dizer não, porque eu também tenho minha vida, eu também tenho os meus problemas. Ou nós vamos fazer uma ação maior para ti. Ah, sei lá, o problema voltou. Nós não podemos repetir a ação, porque problema todo mundo tem e muitos com problemas muito grandes. Então, a gente vai fazer 2 vezes uma ação grande para ti e vamos deixar o Igor de fora. Como? É difícil até isso. Quem vamos ajudar? Tu merece mais do que ela ou vice-versa, isso é difícil. A gente sempre conversa em grupo, decide em grupo, assim, da diretoria, estamos com tal problema, podemos, não podemos? Se a gente não pode, infelizmente não pode, e assim, meu trabalho me requer muito, mesmo assim eu me dedico, mas eu também tenho minha vida, e eu não tinha mais, estava assim, cansativo até, porque é bom ganhar, né, tudo aqui de mão beijada. A gente fez muita coisa para muitas pessoas. E para muitas, a vontade de ajudar, assim, a gratidão é tão grande, ou tu levar um pedaço de pão para uma pessoa que não tinha o que comer, porque a gente tem aqui. Daí tu pensa, nossa, eu reclamo de tanta coisa que tenho, né? E aí tu vai vendo que tem uma realidade melhor, mas que tem uma realidade bem pior. E, que adianta eu ter tudo isso e daqui a pouco ver alguém aí passando necessidade, ou uma criança. Então, assim, a gente sempre tenta fazer alguma coisa, como as gurias que ajudam a EDA ou a ASPA. Aconteceu um caso semana passada e uma pessoa me ligou, Adri, tu pode me ajudar a deixar um cachorro aqui e ele tá atrás de todo mundo, e eu ligo para as gurias, elas não podem, que estão cheias e não fazem nada. Eu falei, isso não é obrigação delas, porque assim, elas estão se doando, mas então qualquer cachorro que está abandonado por aí, o gato, as gurias têm que pegar? Elas estão fazendo a parte delas, mas isso é um problema do município, ou cada um fazer sua parte, elas não são obrigadas a pegar tudo que é cachorro abandonado por aí. E aí eu digo para pegar, o que eu faço para ajudá-las a manter isso? Eu há mais de 4 anos para a EDA, tem uma menina que vem uma vez por mês aqui me vender produtos de limpeza. Olha, acho que antes de eu já deixava um valor e ela ia lá, pegava o que precisava. Tá faltando ração, às vezes vem sobra do hotel, alguém dá alguma gorjeta, alguma coisa, ou eu ajudo porque assim, eu amo animais. Tu tá ajudando um animal e não tá ajudando uma pessoa, é diferente. Porque assim, o animal às vezes não tem e é maltratado pelas pessoas, né? Que tipo, deixa solto no mínimo, né? Não precisa amarrar e deixa assim. Então, é uma vida. É uma vida irracional, racional, a gente não sabe, né? Mas, então é fácil julgar. Elas não pegaram. Eu mesma estava com um cachorro há 1 ano, que tinha, eu e meu namorado, a gente pegou por maus tratos, grande, tudo, e ele estava meio abandonado até por nós deixávamos comida, uma pessoa encarregada, mas a gente não tinha tempo para dar um carinho para ele, nada, e eu estava tentando adoção, e foi bem difícil. Até disse para Bibi, Bibi, eu ajudo tanto vocês, Adri, não tem lugar. Então, assim, é o bom senso de cada um fazer sua partezinha, né? E é gratificante tudo, e tu vendo elas ajudando, ou como eu, é difícil, porque as pessoas querem, mas tem uma associação. Mas uma associação precisa de doações financeiras para progredir. Tu trabalha porque precisa do teu salário. Idem, eu atendo porque eu preciso. Sem dinheiro, ninguém vive e não faz nada. É assim como as associações, né? É um pouquinho de cada um que faz a diferença. Então, hoje a gente tem um caixinha para alguma coisa mais urgente, ou vai fazer um novo caminhão cantante, fazer de novo, que dá muito trabalho, a despesa é grande,
E hoje as pessoas voltaram a trabalhar, o músico, o cara do som, e precisam, né? Então a gente tem que ter a tua ajuda para conseguir fazer a outra coisa para ajudar o outro. Pegando esse gancho aí, como fica o futuro desses projetos sociais e também da Corrente do Bem? Bom, a gente tem várias coisas em andamentos de ideias, assim, mas por enquanto estamos em estudo para ver análise não possível, porque hoje a realidade está um pouco diferente. Muitas pessoas também não querem mais ajudar, porque as pessoas que querem ser ajudadas quase sempre são as mesmas, salvo esses casos de doenças. E doença, infelizmente, assim, o que a gente pode ajudar é pouquinho ou nada, perto do que, então a gente tenta ajudar um encaminhamento de SUS, ou às vezes a pessoa não sabe nem para onde ir, que não tem... Não é que não tem alguém da família que possa acompanhá-los e tal. Então, se a gente tem alguém disponível, porque nós também trabalhamos, nós também temos contas, nós também temos famílias, e o nosso grupo reduziu, né? Porque voltou à vida normal, então muita gente ajudou bastante naquela época, e hoje, se eu chamar essas pessoas, eles ajudam, mas daí para casos mais... Então a gente tá fazendo menos ações hoje, umas ações menores, assim, e também a divulgação a gente não tá mais tanto, porque a gente não consegue mais alcançar tanto quanto. E a pandemia foi uma ocasião, foi uma situação diferente, né? Que todo mundo se sensibilizou mais e ajudou mais, não que não ajude, mas que mudou, né? Agora a gente voltou à realidade correndo, e todo mundo precisa correr atrás. Então, temos várias coisas aí, mas estamos estudando o que vai poder ir ou não. Quantas voluntárias mais diretas, assim, atuantes? Umas 25 a 30. Nós éramos em 150, né? Sim. Então... Claro que, provavelmente, como tu disse, né, vão ter ações ou momentos mais específicos que daí tu acaba mobilizando um grupo maior para aquele direcionamento. Exatamente. Né? Então isso faz parte do processo. E de uma maneira geral, como é que tu enxerga, Adri, a sociedade com relação a isso? Né? Claro que, eu digo, não focando só na questão da pandemia, que tu mesmo disse que as pessoas se sensibilizaram mais, mas o fato de, tipo assim, tu ser alguém que ajuda, como tu enxerga de uma maneira geral? A gente também, tanto na enchente, viu muito aqui na região que nós somos uma região solidária, né? Que se sensibiliza, que ajuda, por menor que seja R$5, R$2, 1 milhão, né? Não importa a quantidade, mas como que tu vê isso para nossa realidade aqui? A nossa sociedade, como ela está diante isso? Eu acho que assim, Encantado é um povo solidário, é um povo unido, tem as diferenças das pessoas, não tem quem não tenha, mas assim, tem uma necessidade maior, todo mundo se junta e tenta ajudar. É claro que são muitas as necessidades de muitas pessoas, né? Infelizmente não consegue. Então a gente vê pelo próprio Cristo quantas pessoas doaram e estão aí, quantas críticas tem. Sim, tem críticas para o Cristo bastante, porque é um monte de concreto, como muita gente vê, mas também é uma oportunidade de mudar. O hotel aumentou o movimento, eu vou gerar mais emprego, o restaurante vai gerar mais emprego, então o desemprego, hoje não tem desemprego em Encantado, não teria, só não trabalha então quem não quer. Então, no geral, todos, eu acho que analisam assim, eu te ajudo uma vez, agora eu te dou leite uma vez, agora tu vai tirar o leite, né? A gente tem que ensinar a pessoa a pescar, não a dar o peixe. Isso precisa porque é a realidade, mas é que assim, com o crescimento do município que vai ter, e já veio muitas pessoas de fora, esses dias eu recebi um casal com 3 crianças, um bebê literalmente pendurado na teta e 2 pequenininhos, chegaram aqui, era muito frio, de táxi, vieram de uma cidade longinha, até eu falei, mas vocês vieram assim, sem lenço e sem documento? Não, a gente trouxe os documentos. Aí pediram o valor da diária, obviamente não tinham. Depois a conversa, estou atropelando aí as coisas, mas fiz menos para ver até que questão que era, me deram R$50, eu acho. Moeda, tudo amontoado, tudo que eu subi com esse valor, acolhi porque as crianças estavam chorando. Teve um menino que me olhou
fundo no olho, assim, que mexeu e, assim, eu não ia conseguir deixar aquelas crianças irem embora. Talvez não pelos pais, talvez os pais eu deixaria, mas eu não tinha quarto. Aí eu falei com 2 pessoas de uma mesma empresa, pedi para eles se acomodarem num quarto, dei esse quarto para eles e aí no outro dia foram embora, assim. Já foram embora daqui, mas vieram sem nada, sugaram de muitas pessoas, da igreja, tudo, e eu fiquei com uma ponta, assim, eu normalmente não me engano, mas vieram fugidos de um lugar e fugiram para outro lugar. Então, mas vai vir muitas pessoas para buscar uma oportunidade, porém pessoas estruturadas e pessoas sem lenço e sem documento. Então, assim, tu vai ajudar uma vez, aí vamos ver, essa pessoa vai se ajudar, ela vai buscar trabalho, ela quer trabalhar, ela quer crescer. Então a gente vai ter também o lado ruim disso tudo, né? Que vem como uma oportunidade. Hoje a gente não tem pedintes na rua e coisas assim, mas é o preço do crescimento, né? Vai ter coisas boas e não tão boas. E a vida é assim, né? Uma estrada de 2 vias que sempre vai se encaixar e vai dar certo. Porque não tem como estagnar em alguma coisa e, tipo, a nossa realidade mudou, né? No final de semana a gente está cheio de turista, então cada um pode buscar uma oportunidade nova, não só o hotel, não só o restaurante, daqui a pouco tu pode fazer até um pessoal que veio aqui me falou que eles passaram por uma casa bem no interior e tinha saquinhos de bergamota pendurado na cerca. E eles não pararam porque não sabiam, e viram um bilhete, alguém depois no outro grupo parou e pegou, e ela disse, nossa, meu sonho era pegar uma bergamota no pé, e eu tenho um pé de bergamota, e estava carregado. Aí eu levei ela lá, ela falou que foi a memória mais gratificante que ela iria levar daqui, do que ver o Cristo, do que ver o Viaduto 13. Ela fazia muitos anos que ela não pegava uma berga de um pé de bergamota, coisa que para nós é comum, né? Então há muitas oportunidades, tu pode doar tua bergamota, como tu pode cobrar um valor, assim. Então cada um faz a sua parte, mas assim, é difícil porque tem muitas pessoas que só querem, né? Então tu cansa de dar. Então essas pessoas estão vendo que não estão mais ganhando tanto, não falando só de nós, da corrente, de todo mundo que ajuda, e estão aprendendo a ir pescar. Então isso acaba sendo gratificante, ou a gente ensinando, ou muitas pessoas, eu não consigo emprego pela minha aparência, ou porque eu não tenho dentes. A gente tenta ajudar dessa forma, né? Também reincluí-las na sociedade através de uma indicação de um trabalho, um dentista. Agora tem dentaduras gratuitas, né? Eu nem sabia, pelo SUS, ou chapa, como falavam antigamente, né? Então que isso também é uma saúde, mas que coloca a pessoa de volta na sociedade, porque às vezes a pessoa está numa situação que não consegue ir pedir um emprego, que tem vergonha, e que vê que hoje a gente está muito em busca da estética, e às vezes não só estética assim, mas um básico, né? Então isso dificulta, a gente tenta fazer essa partezinha também. Só um empurrãozinho que falta, né? Então... Ou tu vem pedir coisas, olha, eu te consigo, mas tu tem que fazer tal coisa, mesmo pagando, para ver se a pessoa é merecedora. Então a gente mudou um pouquinho a maneira de trabalhar, porque cansa pra gente também, né? A gente também tá ali na batalha, então mudamos um pouco o foco, assim, o jeito de trabalhar para tentar acertar mais. Em tudo na vida a gente tenta acertar mais, né? E quando vem algum pedido, a gente sempre investiga se é real, se é merecedor, a gente tenta buscar mais ajuda, buscar mais coisas e por aí. Até porque vocês trabalham com uma transparência, né? Porque vocês muita coisa recebem de um grupo ainda maior, né? Enfim, exatamente. Não é só vocês que estão ali envolvidas diretamente, mas de toda uma sociedade como um todo, né? Exatamente. Tu também sempre foi envolvida na questão do turismo aqui na região, né? Como tu vê esse cenário hoje com o Cristo, vendo o cenário também do Vale, questão se o Vale está realmente preparado para receber tantos turistas, né? Como tu falaste antes, nos bastidores. Pode até falar, né? O turista de lugar mais distante que se hospedou aqui no hotel foi da onde? Da Indonésia. Ele veio literalmente, ele era brasileiro, vive na Indonésia há 50 anos. Eu não acreditei a idade que ele tinha, 78. Eles vieram naquele final de semana que o Cristo estava fechado, mas conseguimos chegar bem próximo.
levei eles em alguns lugares, chegaram de madrugada não, 11 horas da noite, sei lá, não tinha táxi, saí da cama, fui buscá-los, porque afinal eles estão vindo para nossa cidade, para minha cidade, para o meu hotel, e eu sempre me coloco, se fosse eu, como eu gostaria de ser recebida, né? Aí fui buscá-los, levei passear, levei na igreja, do lado da igreja de Santo Antão o pessoal estava todo na bodega jogando carta, eu falei, é assim que os homens passam domingo, mas eu acho que assim, não só para Encantado, para a região, que nem a região acho que vai conseguir absorver tudo, todos têm a oportunidade de aproveitar e de crescer. Eu amo turismo, eu amo receber, eu amo viajar, eu amo conhecer. E se caracteriza. Me caracterizo. Vai aparecer foto aqui pro pessoal acompanhar, né? Muitos, a maioria eu fui voluntária, algumas eu recebi. Assim, ó, não tenho trabalho, não tenho que fazer, como eu posso ajudar? Eu posso conhecer o que meu município tem e receber um grupo ou um casal. Às vezes eu tenho pessoas aqui, se tivesse alguém para guiar, porque tem gente que não tem facilidade com o celular para botar. Então eu posso ir junto, posso receber alguma coisa, ou posso só receber a gratidão e o conhecimento com outras pessoas, né? Que aqui, a verdade, em domingo, e eu sou o que eu sou com os meus clientes aqui, e todos voltam. Como tu chegou até o hotel? Eu sempre pergunto. Fulana me indicou, eu vim aqui porque a ciclana me indicou, porque ficou bem à vontade, porque gostou. Quando ele já liga e pede reserva, eu passo todas as dicas que estão aqui ao nosso fundo de turismo, independente se vem no meu hotel ou não. Como a gente não está estruturado como Gramado Canela, o Bento e a Serra, a gente faltam folders ou mostrar o que tem. Então eu vou tirando fotos ou recorte de revistas, Revista Mais, né? E todas as da nossa cidade, assim, o que tem, eu procuro literalmente com recorte. Não custou nada isso aqui, custou um pouquinho de trabalho. Tira daqui, põe ali para tentar fazer um roteiro e é tão gratificante ver o turista vindo para cá e se encantando com o Encantado. Eu tenho um quadro que eu faço fotos com eles, eles adoram. Eu tive um casal agora de Pelotas que ficou, primeiro casal, assim, ficaram 5 dias. Eu pensei, eles saíram maravilhados e falaram, por que não exploram o Rio Taquari? O tal lugar, como é que tu não tem coisas aqui e tal? Porque são coisas que meio que são nossas ainda, né? O Rio Taquari parece que falta uma infra, mas é isso que as pessoas querem, coisas simples também. Sim. E eu acho que do simples e com carinho a gente vai muito longe. Mas acho que nós não estamos estruturados ainda para tanto turista, porém, se tu falar, olha, como no Cristo, tem que pagar, mas não está pronto. Tu vai estar ajudando a construir o Cristo, tu vai estar ajudando a construir o nosso roteiro. A pessoa se sente pertencedor deste meio. E aí saem mais encantados ainda, quando tu explica qual é a realidade. E assim, eu aumentei o hotel, estava nos meus projetos já antes do Cristo, ou na pandemia que veio, vou aumentar um pouquinho, aumentei mais, porque antes, em final de semana, a gente tinha uma ocupação de 10, 20, 50, eventualmente 100%. E hoje, quase todos os finais de semana, a gente está com o hotel lotado. Com isso, eu compro mais bolo das senhoras do pão, eu compro mais não sei o que de quem faz outra coisa. Gira para todo mundo, aumenta para todo mundo. É uma possibilidade de crescimento de todos. Muito bem. E é muito gratificante. Como é gratificante a gente sair para conhecer, é gratificante receber. Entendi. É isso. Bom, agora a gente faz o bate-volta, né? Que a gente nem explicou pra Adri ainda, né? Vai ser meio que de surpresa. Ok. Mas ela não vai sair correndo. Vai ficar na rua agora. O pega pra capar. Vamos lá. Conclui, é contigo. Eu vou dizer uma frase ou uma palavra e tu me diz o que vem na tua cabeça, assim, bem... É fácil, é tranquilo. Um time de futebol. Grêmio. Uma fé. Fé. Deus. Um medo. Temporal. Uma saudade. Meu pai. Te deixou quanto? 17 anos. Entre tapas e beijos, como a gente vivia, mas ele está muito orgulhoso do que eu estou fazendo hoje. Está, mas presente é outra coisa, né? E a gente às vezes tem coisas que a gente só valoriza quando não tem mais. Uma alegria. Minha mãe, meu trabalho. Uma.
Não, pode esmiuçar. Minha mãe, meu trabalho, minha vida. Sua maior conquista. A ampliação do Hotel Ritz. E o reconhecimento dele da posição que ele se encontra hoje, do bem receber e do movimento que a gente tem. Um sonho para o futuro. Concluir as minhas ampliações do hotel. Algo ou alguém que signifique muito para você. Minha mãe. Então tá. Complete a frase. Acordar todos os dias pela manhã é... Gratidão por ter saúde, por ter trabalho, por ter pessoas para conhecer, coisas para buscar e alegria. Eu sou muito alegre, eu sou muito brincalhona, sou muito brigona também. Tem um jeito de falar que me incomoda, assim, que ontem até falei alguma coisa na CIA, a gente tava e eu falei... Eu falei, nossa, que grossa que eu sou, né? Parece que eu tô sempre xingando, mas, gente, é meu jeito de falar. É meu jeito de falar. Eu fiz terapia, eu fiz um monte de coisa pra ser delicadinha. Como eu queria ser delicada. Mas eu também não combina comigo. É meu jeito de falar, de expressar. E tá tudo bem. Faz parte. Agora não tá no roteiro. Tu fez parte da discoteca do Chacrinha. Fiz, a Xuxa. Como é que foi essa experiência? Ai, é outra coisa que é gratificante, porque assim, tu leva alegria às pessoas, tu vê as pessoas sorrindo. No primeiro Xuxa, principalmente, que foi na prefeitura, que não era tudo que tá hoje, as crianças subiram ao palco, assim, e o padre que fez o Raul, que eu não lembro o nome, que foi embora daqui, ele até falou, tu combinou? O Hermes, padre Hermes. Tu combinou alguma coisa com eles? Eu falei, não sabia quem ia estar aqui. E então ele disse, tu viu o poder disso? E eu saí, bom, ele me falou algumas coisas que me fez chorar, assim, tu ia ao palco, eu não sei como é para um artista de verdade, né? A gente interpreta alguém aí, mas é muito bom, o grupo que está atrás, tu vê o grupo na frente, tu vê o resultado depois, a fama, tem algumas crianças que são as minhas fãs, né? Por exemplo, as filhas do Ney Mato Grosso, que é o Gilberto, elas passam por aqui, mãe, vai devagar para ver se a gente vê a Xuxa. E aí a gente se encontra no mercado, de vez em quando, ela sai correndo, Xuxa! E eu sou Xuxa para ela, então é muito gratificante. O Chacrinha é um trabalho que fez muitas pessoas também é voluntário, também é voluntário, né? Fez muitas pessoas se descobrirem como artista, como pessoa, que tinham medo, tudo. Eu sou bem descontraída e tal, mas subir num palco é diferente, né? É diferente e é muito gratificante. Bem, posso tocar na ferida um pouco? Se ela não te tocar... se ela não me dá um soco... Tô brincando. Qual é a maior lembrança ou melhor lembrança que tu tem do teu pai? As comidas que ele fazia, assim, o carinho com que ele... Isso que eu tenho, acho que de receber, era o carinho que ele recebia as pessoas. A gente ia à churrascaria e às vezes chegava, vocês dois queriam churrasco? Ele dizia, me dá 25 minutos, eu tô servindo salsichão, que tinha todo um roteiro. Vai fazer... churrasco para 2 pessoas. Adriana, hoje são 2. Amanhã eles podem trazer mais pessoas. A gente tem que receber bem. E às vezes tinha 1 ou 2 ali no final. Vamos fechar, vamos embora. Não, é o cliente que diz teu horário. Então, meu pai e a mãe juntos sofreram muito, batalharam muito. E eu aprendi muito com eles. Então... É o ensinamento da vida, assim, a gratidão, é o tratar bem o outro, o acolhimento, o bem receber, e as pessoas vinham, e até hoje tem clientes que eram desde a época do meu pai, contam histórias, e meu pai também ajudava muita gente que a gente nem sabia e ficou sabendo depois, então acho que isso vem dele, assim, é muita gratidão, né, Por isso que tu valoriza tanto poder levar esse legado da tua família. E pra mim é uma conquista minha, assim, porque não é fácil, gente. O que eu fiz agora é um investimento alto, sabe? Tá tudo muito caro, de mão de obra, de tudo. Mas eu fiz com os pés no chão, não só pensando, o Cristo vai encher. Isso que eu quero dizer também para as pessoas. Vamos acreditar que tu demora para colher. São 13 anos que eu planto
para hoje estar colhendo mais. E já vinha essa plantação antes dos meus pais, que no começo também foi muito difícil. Tipo, a gente está no segundo andar. Eu lembro que para fazer o concreto desse segundo andar, subia de carrinho de mão, assim, sabe? Num começo que a gente morou aqui, nós não tínhamos vidro na janela, tinha veneziana e era plástico, então foi muito sofrido. Eu odiava sexta-feira porque a gente tinha piso bruto no chão e lavava com a mangueira, assim, era tudo meio alto, e lavar com a mangueira tinha que esfregar, quando a gente alugou a churrascaria até ficar pronta a outra parte. Então eu acompanhei muito desse sofrimento, então tenho certeza que ele, assim como minha mãe e meus irmãos, estão muito orgulhosos porque... E eu trabalho pra caramba também, assim, às vezes as pessoas dizem, tu passeia isso, aquilo, aquele outro, mas meu dia a dia eu começo 6h30 da manhã, às vezes eu dou uma descansadinha depois do almoço, mas é 11, 11h30, ou toco o telefone, eu toco a campainha, sou eu, e é bem trabalhoso, mas é bem gratificante ver a alegria das pessoas que saem daqui, o gostar do hotel, o gostar do acolhimento, o gostar das instalações, o elogio, a troca, a indicação. E é isso, é muita gratidão por todo aprendizado. Também colhendo os frutos, né? A gente vê uma placa lá no fundo, lá, colhendo os frutos, né? Sim, o Booking há bastante tempo eu faço parte. O Booking é uma avaliação, explicando até para quem não sabe, para a pessoa avaliar a hospedagem ou os hotéis, precisa se hospedar e só depois disso avaliar, né? E a minha nota tá 9 ali, mas eu já tô com 9.1, que é uma excelente nota, que vai até 10. O Booking, então, mostra a realidade, mesmo que, assim, às vezes mostra a pessoa que avalia não é tão correta, porque pode colocar a localização nota 2, e para ela ser excelente porque ela vai trabalhar aqui do lado, mas se ela se comparar ao centro, a gente tá 1 quilômetro do centro. Então, é uma batalha constante para te estar cada dia se melhorando mais, né? E eu fico bem feliz por essa nota, porque é uma nota boa. É quase passar com nota 10. Bom, pra gente concluir essa conversa gostosa, né? A gente, claro, gostaria de ficar aqui mais e se estender, enfim. Mas olhando toda a tua caminhada, a Adri empreendedora, a Adri ser humana, a Adri voluntária, filha da dona... Serenita. Que xinga às vezes, né? Alô, Serenita! Uhul! Enfim, todas, né? Tua caminhada à frente do teu negócio, ligada ao turismo, enfim, a corrente do bem. Que mensagem tu deixa para quem nos acompanha? Claro que ao longo da nossa conversa tu já deu várias mensagens, né? Só não entendeu quem não quer. Mas enfim, pra gente fechar, a gente sempre pede uma mensagem final. Teria tanta coisa e não tem nada, né? Mas a mensagem é que a gente tem que viver a cada dia, mesmo que a gente diz, não sabe o dia de amanhã ou nem daqui a pouco, né? Mas claro que a gente precisa de um planejamento, porque se eu achar que termina hoje, eu vou beber todas ou vou gastar tudo e não dá, né? A gente precisa também se programar, mas viver o dia intensamente, feliz, brigando com mãe, sendo xingada, mas depois disso, quando for dormir, virar página, não guardar rancores, mesmo que tem coisas que te magoam na vida, que tem feridas que são difíceis de cicatrizar. Levar mágoa por muito tempo não leva a nada. Briguei contigo, tu me perdoou, eu te perdoei, eu não perdoei. Eu vou perdoar, independente de não falar, porque o coração estar leve pra gente é muito importante. E ter uma alma de criança, que eu acho que com a leveza, com a alegria, com um sorriso. Quando eu fiz uma viagem e no 8º dia eu quebrei o pé, na Tailândia, a viagem mais... E fazia 20 dias, e cuidar com o que a gente pede, né? Eu tinha dito, eu quero viajar. 20 dias, 1 mês por aí. E o meu primo, Adri, tem uma viagem assim, tem um lugar, eu tô indo, né? E eu quebrei o pé no 8º dia, nem sabia direito onde era, nunca tinha olhado muita coisa. E eu comecei, chorei, quero ir embora. Falei, o que eu vou fazer com o pé quebrado aqui? E a gente ia para algumas praias e passeada e tal. Mas fiquei, né? E foi um aprendizado muito grande. E numa das ilhas que a gente foi visitar, porque eu tive muita ajuda de pessoas que eu não conhecia, que eu nunca vi na vida, que eu precisava de ajuda, assim, claro, foi um pedacinho do pé, um ossinho, mas doía muito, não podia botar o pé no chão. E nessa ilha que a gente chegou, todo mundo foi a pé uns 2 quilômetros e eu tive uma motinho que me levou, porque não tinha como, né?
As muletas enterravam na areia. Então eu vi aquela tristeza. Para chegar no lado bonito da ilha, a gente passou por um lado que teve um terremoto há muitos anos atrás, então estava tudo ainda meio sendo reconstruído. E todo mundo sorria, cumprimentava. E eu pensava, meu Deus, no meio de tudo isso, as pessoas sorrindo. E aí falando com meu primo que traduziu lá, então qual o lema deles? E que eu fiquei muita coisa para mim de ensinamento, que sorrindo fica mais leve e mais fácil. Então é isso. Vamos sorrir que fica mais leve e mais fácil a vida. Muito obrigada, pode mais. Nossa. A gente que agradece. Tomara que vocês possam sempre pode mais. Assim como todos nós, né? Com certeza. E agradeço também a Fátima que fez. Nem deu tempo aqui, né, Igor? A gente. Que fique claro isso aqui, tá? Só tem o pratinho, tá? Já foi tudo. Grosso, o cueca virada, não sei como o pessoal costuma falar, mas estava maravilhoso. Agradecemos por nos receber aqui no teu espaço, né? Sempre também de portas abertas a mais comunicação integrada. E tu também, né? Sempre nos super recepcionando. Mas não tem como não receber vocês, que também fazem muito pela gente. Porque se vocês não mostram o nosso trabalho de voluntários, não cresce. É uma corrente, né? Eu estou fazendo uma parte, mas tu está fazendo outra parte, de mostrar para a pessoa, não, é confiável aquilo. Ou investiguem, querem conhecer, querem fazer parte, entrem em contato com a gente sempre está fazendo alguma coisa, tendo alguma ideia, porque isso fortifica. Então, a Corrente do Bem não existiria se não fosse a revista, e assim, e é isso aí, pode mais. Fechou. Obrigado, gente, que ficou acompanhando o nosso Pode Mais. Olha aí, que maravilha, né? Fica ligado em maisci.com.br, no nosso @mais comunicação integrada. Quer deixar a tua rede social aí também, do Hotel Rise? Fica Hotel Rise. Agora já me deu um branco. Hotel Rise nas redes sociais, de Instagram e Facebook. É fácil. E o teu? Vai colocar aqui. Vai estar aparecendo aqui. O teu particular, quiser. Meu particular, Adriana Rise, a Corrente do Bem, encantado. Muito bem. Agora posso fazer um pedido particular? Vamos lá. A gente pode conhecer um quarto do Hotel Claro que Rise? sim. Tomara pra Vamos lá, gente.